Olá, eu sou Vinícius Monteiro, aluno do 4º ano do Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico em Informática aqui do FSP Campus Araraquara. Estou aqui para trazer para vocês a resolução de um exercício maravilhoso da terceira fase da OBI 2018 do nível 2 em programação, a mancha. Então, vem comigo aqui. Juninho está participando de um projeto de iniciação científica sobre identificação de doenças de pele através de análise de imagens digitais. Muitas vezes o formato de uma lesão de pele ou mancha pode identificar as possibilidades de diagnóstico. O professor orientador tem algumas imagens digitalizadas de manchas e precisa identificar aquelas que são regulares, segundo uma definição bastante precisa que será dada abaixo. Juninho precisa da sua ajuda para processar a imagem da mancha e decidir se ela é ou não regular. Essa palavra regular é extremamente importante para a resolução do nosso problema. A imagem é um retículo de N por N pixels. Os pixels escuros representam a mancha, que é sempre conexa, ou seja, composta de apenas um componente. De forma mais precisa, dado qualquer par de pixels pertencente à mancha, sempre existe um caminho, uma sequência de pixels escuros entre eles seguindo somente por direções ortogonais, totalmente contido dentro da mancha. A figura acima ilustra 3 possíveis manchas para N igual a 10, que são essas 3 imagens aqui. Então, como vimos pela leitura, essas 3 imagens representam manchas que poderão ser a entrada do problema. Agora vamos ver qual que é a questão central do exercício. Dados 2 pixels P e Q, a distância de Manhattan entre eles é definida como a distância de Manhattan entre P e Q é igual ao módulo da subtração de PL por QL mais o módulo da subtração de PC por QC, onde PL é o índice da imagem de P e PC é o índice da coluna de P, na imagem digitalizada. O mesmo vale para QL e QC. Ou seja, a distância de Manhattan é a soma da diferença absoluta entre a linha P e a linha Q, com a diferença absoluta entre as colunas P e Q. Dados 2 pixels P e Q que pertencem à mancha, definiremos a distância de PQ como sendo o comprimento do menor caminho existente entre P e Q, que esteja totalmente contido dentro da mancha. Então, grosseiramente falando, existem 2 distâncias. Uma é a distância de um ponto a outro andando somente dentro da mancha, ou seja, se houver um buraco na mancha, você deve contorná-lo. A outra é a distância Manhattan, que é basicamente o caminho mais curto entre esses 2 pontos, não importando se faz parte da mancha ou não. Agora, continuando a leitura do exercício, no exemplo da figura mais à esquerda, onde P e Q estão representados por um pequeno círculo, a distância de P e Q é igual a 9. A distância Manhattan é igual a 9. Na figura do meio, a distância entre P e Q é 10, e a distância de Manhattan é 6. E na figura mais à direita, a distância entre P e Q é igual a 5, e a distância Manhattan de P e Q é igual a 3. Finalmente, uma mancha será regular se, para qualquer par de pixels P e Q pertencentes à mancha, tivermos a distância de PQ igual à distância Manhattan. Dessa forma, verifique que a figura mais à esquerda ilustra uma mancha regular, enquanto as outras 2 são irregulares. Entrada. A primeira linha da entrada contém um inteiro N representando as dimensões da imagem. As N linhas seguintes contêm, cada uma cadeia de N caracteres definindo uma linha de pixels da imagem. Os caracteres podem ser ponto para pixels fora da mancha e asterisco para pixels que pertencem à mancha. Saída. Imprima uma linha contendo o caractere S se a mancha for regular ou o caractere N se a mancha for irregular. Como podemos ver, este é realmente um problema um pouquinho complicado. Existem diversas formas para resolvê-lo. Uma delas é deixar esse cálculo da distância total e a distância de Manhattan para lá e focar só na matriz para descobrir a regularidade da mancha. Eu farei desse jeito porque o exercício não nos dá as coordenadas para o cálculo de Manhattan ou o cálculo da distância total. E descobri-lo por conta própria levaria muito tempo. Então, vamos para a resolução. Na primeira linha, eu incluí a biblioteca de entrada e saída padrão da linguagem C. Depois eu abri o bloco principal para começar a programação, certo? Eu declarei 3 variáveis, a inteira N, que é para ler a quantidade de linhas que vai ter na entrada, e inteiro I e J, que é para manipular a matriz, certo?
Então, depois eu dei um scanf, que é para ler o n, certo? Eu joguei na variável n, %d. Depois eu fiz um char para ponto. Por quê? Porque a entrada ela é um caractere, certo? É uma linha de caracteres. Então, o tipo desse vetor char tem que ser char, certo? E depois eu abri uma matriz de n por n, certo? Que o exercício dá que o tamanho da matriz é n por n. Então, eu já declarei n por n aqui. E eu fiz ela inteira. Por que inteira? Porque a entrada que ele dá de ponto n são caracteres, é ponto e asterisco. Só que eu decidi, eu optei para colocar em inteiro a matriz, porque é muito mais fácil manipular uma matriz com 0 e 1 do que com ponto e asterisco, pelo menos na minha opinião. Então, na hora da leitura, depois eu faço uma conversão de ponto para 0 e asterisco para 1. Certo, aí vem para a próxima. Então aqui eu faço um for dentro de um for, que é para ler cada elemento da matriz, cada linha, cada coluna, certo? Então aqui, i começa em 0, i menor que n, i mais mais. Depois eu faço um scanf de %s, que é para ler a linha inteira, todos os elementos que tem nessa linha. Depois eu vou para um for de j começa em 0, j menor que n, j mais mais. E aqui dentro eu já faço um tratamento. Se o elemento da posição j do ponto, então eu pego uma linha, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro elemento, 0, eu faço um tratamento. Se ele for igual a um ponto, eu salvo na matriz, que é uma matriz inteira, como valendo 0. E eu faço a mesma coisa se o elemento j desse vetor for um asterisco. Aí eu salvo na matriz como 1. Beleza, próximo. Agora, começando aqui a resolver o problema, nós já lemos a matriz, já lemos a mancha que ele dá pra gente, e eu inicializei 3 variáveis, a analisa, a regular e a irregular. A analisa é o elemento da matriz, ou seja, eu pego o elemento ij da matriz e jogo na analisa, que é para ficar mais fácil a manipulação. A regular, a variável regular nos diz se já havia parte da mancha anteriormente ao elemento atual, ou seja, eu tenho uma parte da mancha aqui, eu leio, se for pele, a regular sempre vai ser 0. Se for mancha, a regular vai para 1 e eu continuo 1. Quando for pele novamente, a regular ela vai para -1, certo? Então ela vai nos ajudar nessa validação. Mais para frente vai ficar tudo mais claro. E a irregular quebra a estrutura caso a mancha seja irregular em qualquer ponto, certo? Aqui nós temos uma estrutura para analisar a mancha, certo? Que está dentro da matriz. Um for dentro de um for, com i iniciando em 0, i menor que n, i mais mais. Aqui dentro nós temos um outro for, um laço interno, de j, que começa em 0, j menor que n, j mais mais. E aqui dentro nós temos toda a estrutura. O analisa recebe a mancha da posição i, j. Ou seja, ela vai pegar elemento por elemento, cada coluna, cada linha, para analisar cada elemento, cada coluna de cada linha. Lembrando que eu coloquei o ponto valendo 0, o asterisco valendo 1. Então aqui, analisa recebe 0. Ele verifica se é pele. Se for pele, ele entra dentro dessa estrutura e coloca if regular igual a 1. O regular, primeiramente, ele está zerado. Então, nesse primeiro momento, ele não vai fazer nada, certo? Aí ele vai para o if de baixo. Analisa igual a 1. É igual a 1? Não, é igual a 0. Então, ele nem vai entrar dentro desse caso de teste. Então, ele vai passar aqui, primeiramente, não vai fazer nada. Ele vai continuando fazendo isso, até ele achar mancha, até o analisa for igual a 1, certo? Vamos ver aqui. Se o if analisa igual a 1, se é mancha, ele vai entrar dentro da estrutura, Agora, a gente verifica se já houve partes da manchas lida anteriormente, certo? Se for pele, 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 mancha. Aí ele começa a verificar. Teve mancha antes? Não, certo? Então, ele vai entrar no na segunda parte do if, que é o else, Que o if regular igual a -1, ele não vai entrar, porque o regular ainda vale 0. É mancha, beleza, regular igual a 1. Então, toda vez que for mancha, ele vai deixar regular igual a 1, regular igual a 1, regular igual a 1. Quando for pele novamente, o analisa for igual a 0,
ele vai verificar o regular era igual a 1 anteriormente. Então temos pele, a parte da mancha, e temos uma parte de pele de novo. Então aqui, nessa parte de mancha, a gente citou que o regular era igual a 1. Então quando a gente chegou nessa parte de pele, nós vimos que o regular era 1 e vamos setar ele como menos 1. Por quê? Porque não pode vir nenhuma parte de mancha depois dessa parte de pele, senão ela é irregular, certo? Então assim, pele, mancha, pele. Beleza, por enquanto é regular. Então a gente vai fazendo linha por linha, certo? Dessa matriz. Quando ela vai ser irregular? Vamos pensar no caso de teste. Pele, mancha e pele. Mancha novamente. Essa parte aqui, ele já vai pegar ali, ó, analisa igual a 1, certo? Ele vai pegar que é mancha novamente, vai verificar o regular era menos 1, certo? Regular aqui era 0, regular na mancha foi 1, regular aqui foi menos 1, porque é a parte de pele. Como era menos 1 anteriormente, ele vai verificar que essa parte é mancha, então ela é irregular. Então ele já sai, ele dá um break, né, ele dá uma quebra dentro da estrutura completa, já vai lá embaixo e printa que é N, né? Ela dá um caractere N, que é a saída do programa. Se for irregular, colocar N, se for regular, igual assim. Agora a gente vai ver a parte vertical. Lembrando que isso aqui era a parte horizontal, linha por linha, agora a parte vertical. É praticamente o mesmo código, praticamente. E a única diferença, que eu coloquei um if antes, né? Lá em cima você pode ver que o if, eu já verifiquei se era irregular, certo? Se ele colocou irregular como 1 né, no laço de repetição de cima, ele já nem entra aqui porque ele já sabe que é irregular, certo? Agora, se ele não for irregular, se a parte horizontal dele for regular, ele vai entrar dentro dos casos dessa estrutura de repetição, né? E os casos de testes. Qual que é dessa aqui? É igualzinho, né? O laço inteiro é literalmente, quase literalmente que igual ao caso da horizontal, certo? Qual que é a única diferença que eu faço aqui no código? É nessa parte do analisa. O analisa recebia a mancha na posição I, J. Agora vai ser um pouco diferente. A gente vai pegar a posição J, I, para verificá-la verticalmente, certo? Essa é a única diferença dessa parte do código da outra. Então, é tudo contínuo, certo? Tenha em mente que isso aqui é tudo contínuo. A parte horizontal, vertical. E agora vamos para a saída, certo? Então aqui, uma saída básica, né? Eu verifico, irregular é 1. Lá em cima eu setei irregular como 1. Sim, então escrevo N no final, porque ela é irregular. Se não, irregular vai estar em 0, certo? Se quiser colocar um if ali dentro, você pode colocar, mas não é muito necessário. E damos aqui então um printf de S, certo? Porque ela é regular. Beleza, então, aqui está o código completo, certo? Que é o código que eu acabei de apresentar para vocês. Aqui embaixo eu deixei a entrada, para ficar mais fácil, que ficar digitando tudo isso aqui, né? F11. Aqui a gente vai colocar a entrada, certo? Então, uma matriz 10 por 10, aí ele coloca aí a imagem, e a saída tem que ser sim. Sim, né? Que é o caractere S. Agora eu vou fazer só o segundo caso de teste, que é para ser não, certo? Porque ela é irregular. F11. Ctrl V. Não, ou seja, a mancha é irregular. Agora eu vou fazer a submissão lá para o site da OBI, certo? Linguagem C, arquivo mancha.c e submete. Agora é só aguardar o juiz corrigir, certo? Por favor, aguarde um momento. Resultado de submissão, 100 de 100 pontos possíveis. Ou seja, passou em todos os casos de teste. Certo? Uau. Então tá, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.